Bom, gente, aqui a gente vai manter toda a estrutura do projeto igual. Vou fazer aqui uma observação nos volumes, eu mapeei aqui para outro lugar, mas vocês sabem, né? Já foi falado no projeto passado e o restante fica todo igual. A gente vai trabalhar com os mesmos arquivos. E também vamos usar o mesmo Data Lake. E o que a gente vai fazer? Na tarefa passada, a gente passou dados entre tarefas do Airflow. E o que a gente vai fazer agora é o ETL, mas na hora de carregar, a gente vai carregar esses dados, esses arquivos, em pastas com data, em diretório com data. E para isso a gente vai usar o template. A gente também vai usar o days ago ao invés do days time, mas é só para dizer que a DEG começou a rodar X dias atrás a partir da data de hoje. Na pipeline da aula passada, para criar o caminho e os diretórios que a gente precisava, a gente usou o import OS. Nessa pipeline, a gente vai usar from passlib import ts. E vocês vão ver como a criação do diretório e a criação dos caminhos fica muito mais limpa. Aqui, gente, base_d é o nosso diretório base. Aqui a gente define a pasta raiz dentro do container do Airflow. Tudo que a gente criar, tudo que a gente ler a partir daqui será relativo a esse diretório. E onde a gente vai criar o nosso diretório bronze? Dentro de data. Por quê? Porque já definimos que dentro de datad é onde está a nossa raiz do projeto. E ele aponta para o nosso diretório data, que é o nosso data lake. Agora, antes da gente escrever a nossa DEG, vem aqui comigo. Tu concorda que dentro de Data, que é o nosso Data Lake, nós criamos uma pasta bronze, um diretório bronze, e dentro de bronze nós vamos criar um diretório com a data do dia. Mas, como a gente se propôs, a gente não vai criar manualmente, a gente vai criar automaticamente, que a gente já conversou na aula passada. E para finalizar essa parte, eu trouxe aqui só como é que ficou a configuração inicial da aula passada e a configuração inicial dessa aula usando o Path.
Esse parâmetro aqui ele é data só da para execução da passar DEG, automaticamente a data usando para a o execução da template teste do Airflow. Como vocês já sabem, Bronze Dia é o caminho e DS é o nome do diretório. E como a gente combinou, ele vai ser a data do dia que roda a DEG, exatamente como a gente conversou lá no início. Então, dentro da minha tarefa Extract, eu estou criando o caminho Bronze, mais o diretório com a data do dia, onde vão meus dados crus, certo? Então, cada tarefa vai criar a sua própria pasta. Essa criação poderia ter sido passado tudo na configuração inicial? Poderia sim. Aí a gente ia trabalhar só com as variáveis lá dentro de cada tarefa. Mas, como as subpastas, que é a data do dia, elas só existem no momento da execução da task, eu ia precisar criar o caminho subpasta dentro de cada task. E do jeito que eu fiz, cada tarefa criando a sua própria pasta, cada tarefa fica com a sua própria responsabilidade. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai indicar onde a gente vai salvar esse arquivo, a gente vai indicar o formato que a gente vai salvar esse arquivo, que é o CSV, e a gente vai retornar o caminho, lembrando que são 2 arquivos que a gente vai extrair, então a gente vai retornar esse caminho no formato de um dicionário Python. E quando a gente for olhar lá no Lexicon, a gente vai ver o caminho completo onde esses arquivos foram salvos. Na parte de transformação, a gente se propôs só a juntar os 2 data frames. Como a gente também já estudou antes, se a gente só concatenar os 2 data frames, eles vão ser empilhados, né, sem ordem. Então, o que a gente vai fazer é um merge simples assumindo uma chave, que é cliente ID por hotel ID. Então aqui, gente, por que na extração a gente não usou colchete e na transformação nós usamos o colchete? Primeiro, o colchete ele serve para a gente acessar um item dentro de um dicionário Python. E se você não sabe o que é um dicionário Python, você precisa estudar a estrutura de dados em Python, o que é um dicionário, como acessar valores e como percorrer um dicionário. Aqui na extração, a gente está lendo os nossos dados de origem, os dados que vêm de fora, os dados que vêm de um cliente, por exemplo, de um bucket. Então, a gente pegou esses dados crus e a gente copiou ele para o nosso ambiente.
para o nosso Data Lake, que foi para o nosso diretório bronze. Na transformação, a gente não está lendo os dados de origem, a gente está lendo aquilo que foi copiado para dentro de bronze, para dentro do nosso Data Lake. Não esqueça que a gente passou o resultado da extração através de um dicionário Python para a próxima tarefa dentro desse parâmetro, do parâmetro files. Por isso, quando a gente vê aqui files, na verdade, a gente está vendo isso aqui, chave e valor. A gente está acessando uma chave e está acessando o conteúdo dessa chave. Aqui eu trouxe um exemplo para ilustrar. O parâmetro que recebeu as informações da tarefa anterior, da tarefa de extração, a chave e o valor dessa chave. Então, gente, aqui o que a gente vai fazer? Um merge simples entre os dois arquivos, como a gente conversou lá no começo. Depois a gente vai salvar o resultado dessa junção, criando o caminho final para o arquivo. E onde que a gente definiu esse caminho final? A gente criou aqui em cima, naquela divisão de responsabilidade que a gente conversou lá no começo. No final, ele vai retornar outro caminho para passar para a próxima tarefa, que é a tarefa de carregamento. Então, gente, voltando para inspecionar o nosso Data Lake, a gente pode ver que foram criados os diretórios e os subdiretórios, e a data da execução da DAG é exatamente o nome do diretório. Lembrando que a gente usou o days ago 1, onde o 1 se refere a um dia, né, da data da execução da DAG, ou seja, o dia anterior. Isso faz com que cada camada tenha 2 subdiretórios, o de hoje e o de ontem. Então, gente, quando um teste técnico pede para você salvar o resultado num diretório com a data da execução da DAG, a gente pode usar o template do Airflow ou o parâmetro DS.
que ele passa a data automaticamente. E o que o seu projeto ganha com isso? Versionamento automático, quer dizer, cada execução da DEG vai gerar uma nova pasta com a data correspondente. Não vai sobrescrever, você vai ter dados históricos. Reprocessamento, quer dizer, se precisar reexecutar o pipeline de uma data passada, ele já vai estar separado ali pela data. Rastreabilidade e auditoria, quando o dado foi processado, qual era o input daquela data, qual foi o resultado. E se tu quiser saber mais sobre templates do Airflow, sobre macros, é consultar a documentação. A documentação tem tudo que você precisa. E é isso aí, gente. Muito obrigada e até a próxima!